Muito bacana, agradecer muito ao técnico Cuca. A gente vai fazer a mesma entrevista com o Dorival também, para a gente estar trazendo os treinadores todos para falar, o Mauro Fernandes, enfim. Muitos repatriados ainda não entraram em campo, mais ou menos isso que a gente começava a discutir com o Cuca ali. E as mudanças que efetivamente a gente vai apresentar em 2011 no futebol, que me parece muito diferente com todo mundo que está voltando, né? Ah, sim, é um campeonato muito competitivo, né? A gente não viu ainda no futebol brasileiro, na temporada, um time que se destacasse muito tecnicamente à frente dos outros. A gente tem talvez o Santos hoje, um time que está bem arrumado pelo Muricy, que está jogando um futebol competitivo e que tem jogadores que podem fazer diferença, como o Neymar e o Ganso. Mas no mais, há um equilíbrio geral e não é à toa que o Cuca citou pelo menos 12 clubes que podem ser campeões. E essa dificuldade que o Cruzeiro está tendo no início do campeonato, acho que até prova desse equilíbrio. Mas o Cruzeiro tem time para reagir e vai brigar lá na frente. Agora com essa situação da janela, né, que vai ser antecipada para o dia 15 de junho, vamos ter uma correria dos clubes para tentar contratar e o campeonato vai ser um pouco diferente no mês de julho por conta dessas contratações, por conta da Copa América, que vai tirar alguns jogadores daqui, e do Mundial Sub-20 na Colômbia, porque a Copa América ela vai se estender praticamente por todo o mês de julho e no final de julho e boa parte de agosto tem o Sub-20, que vai também tirar jogadores importantes de alguns clubes. Então, Fred, depois da janela, mudanças profundas, vamos mudar o tema? Eu acredito que vão ter. Inclusive vão ter mudanças daqueles que ainda não puderam realmente mostrar. O Luiz Fabiano, na minha opinião, é o maior exemplo disso. Se ele realmente entrar nas condições que a gente conhece, o São Paulo muda de patamar. Já é um favorito natural, na minha opinião. Ele passa a ser mais favorito ainda. Agora, a gente não pode deixar de lembrar, né, Dimara, que a janela para venda continua do mesmo jeito. Normal, pode perder muita gente, é por isso que eu estou falando das mudanças. Então, a gente pode ter alguns times bem formados em junho, em julho, e um time completamente diferente em agosto. Então, pode ser que tenha um certo desequilíbrio. Hoje, né, vocês falaram na entrevista, você e o Cuca, a condição econômica é muito boa do Brasil para trazer jogadores, né? Até, às vezes, com menos salário, isso é quase assustador, eu diria. Claro, né, a gente viu o Renato, recentemente voltou para o Botafogo, né, uma contratação até surpreendente, na minha opinião. E para o jogador que está, você vê o caso do Guilherme, um jogador novo com potencial, mas no mercado periférico. Para ele é muito melhor estar jogando no Brasil. Né? Então a gente tem que avaliar isso daqui a pouquinho. Se alguns times vão conseguir realmente fazer essa diferença com os jogadores que chegarem a tempo de já jogarem nesse pedaço de junho e julho, que além dos fatores que o Guto elencou aqui, a gente tem que lembrar que é uma série imensa de jogos, né? E esse calendário horroroso faz com que o time vai estar sem jogadores e jogando quarto domingo, praticamente o mês todo de julho. A gente vai ter que poder fazer um balanço depois de quem ganhou mais, de quem perdeu mais também. Agora, Felipe, o Atlético ainda acena aí com um meia, né, com um atacante, com a possibilidade de vir também de fora, né? Eu acho que o atacante é daqui mesmo, viu, galera? Mas, de qualquer forma, tem essa possibilidade. Ou seja, aqui em Minas mesmo a gente vai sofrer com isso. Tem a própria saída de jogadores, né? Você vê, o Henrique sempre se fala que ele está vendido, o Montilho é um cara que tem mercado lá fora, né? Muita coisa vai mudar aqui mesmo, né? Como o Fred muito bem disse, além da janela estar abrindo para compra, também vai estar aberto para venda. Então, todo mundo tem que ficar muito atento. Muitas vezes, a equipe que começa o Campeonato Brasileiro e a que termina é totalmente diferente, devido a essas transferências que ocorrem no meio da temporada. Mas a gente acredita e espera aí que as equipes mineiras tentem segurar os seus principais jogadores, ainda consigam alguns reforços. Dorival disse que o Atlético está atrás aí de 1 ou 2 jogadores. Você falou aí sobre meia e um atacante, que seja um meia que chegue, né, para realmente para jogar, um atacante também que faça a diferença. Não quer jogador acomodado, jogador medalhão, que vem aqui para poder ficar encostado. Da mesma forma é o Cruzeiro, que também está sempre muito atento ao mercado. O Dimas e o Maluf sabem trabalhar muito bem nessa questão. Então a expectativa de um Campeonato Brasileiro muito competitivo. Muitos anos a gente falava que o campeonato é equilibrado, mas equilibrado por baixo. Eu acho que esse ano vai ser diferente. Eu acho que nós vamos ter um campeonato mais equilibrado no nível de cima, porque os jogadores que estão voltando são jogadores de muita qualidade e
O campeonato a gente sabe, pontos corridos ali, julho, agosto, setembro, são dos 7 meses, são os 3 principais em que se definem as coisas. Já que você tocou nesse assunto, manter o equilíbrio ainda é a tônica do brasileiro. Vamos mudar o tema? Será que é isso mesmo? Porque eu até comentava ali com o Cuca, a gente teve alguma surpresa ao longo desses últimos pontos corridos, né? A própria questão do Flamengo, o time que se recuperou na última hora, o próprio Fluminense, que tinha aquela história, né? Você tem que ter o equilíbrio do início ao fim. E a gente viu muita gente dar arrancada em outros momentos. O próprio Cruzeiro acabou dando arrancada no ano passado, depois de ter feito um início ruim. Mudou essa perspectiva de pontos corridos? Eu ainda acho que a organização, o equilíbrio e o planejamento são os 3 fatores principais para você ganhar o pontos corridos. Você tem que ser um time muito regular durante o ano inteiro. Só que a gente tem acompanhado realmente exceções. O Flamengo, por exemplo, o Fluminense fogem totalmente da questão de estrutura, que todo mundo fala que precisa ter um centro de treinamento de ponta, ter salários em dia. Isso tudo caiu por terra com esses 2 clubes do Rio de Janeiro. A gente, claro, uma hora isso vai acabar. Tem que ser premiado o esforço de quem tenta manter a casa organizada. Mas essa questão da regularidade, o próprio São Paulo, que foi tricampeão brasileiro, muitas vezes ele começou o campeonato um pouco mal, titubeando por causa de eliminações na Libertadores. O próprio Richarlison comentou isso na semana passada. E depois conseguiu uma série de vitórias que levou o time a ser campeão. Acho que é muito importante isso. Você ter uma sequência de vitórias. Se você embala 5, 6 vitórias seguidas, você já começa a brigar lá em cima. Mas tem uma outra coisa que eu acho que tem que agregar nessa questão do Flamengo e do Fluminense, é o seguinte. A gente sabe que a grana que entra para os 2 cariocas, né, se a gente for contar a televisão, patrocínio, etc., é muito maior. Então o Flamengo tem condição de repatriar o Adriano, que é um jogador que decide um campeonato. Né? A estrutura é péssima, mas tem um jogador acima da média. Ano passado o Fluminense tinha. Quando ele não tinha o Fred, ele tinha o Conca. Quando ele não tinha o Conca, ele tinha o Emerson, que jogou pouquíssimas partidas. Não era um jogador jogou pouco, mas em todo caso veio, que era um nome de impacto também. São jogadores que conseguem definir um campeonato. Por mais que você não tenha estrutura, se você faz um investimento curto, né? Não estou defendendo a falta de estrutura, não é isso. Mas dependendo do tipo de campeonato, dependendo do jogador que você consegue utilizar por um curto espaço de tempo, ele pode sim ganhar um campeonato que é muito equilibrado. Um campeonato que a gente viu nos 2 últimos anos, chegando na última rodada com 4, 5 times podendo ser campeões. Isso só acontece no Brasil. A Arena do Jacaré, lá no gramado, esperando acabar outro jogo. Quer dizer, nós também estamos mudando os nossos conceitos em relação ao que é pontos corridos, né? Ao que se dizia assim, olha, o Vanderlei sabe disputar pontos corridos, olha, o Muricy sabe disputar pontos corridos. Acho que todo mundo está tendo a cada ano que aprender uma nova forma. Né? Muita coisa de um ano para o outro se modifica, né? Eu acho que o equilíbrio, a regularidade é o que se deve buscar. Mas se você puxar o histórico dos campeonatos, talvez só o Cruzeiro em 2003 tenha conseguido esse equilíbrio de fato. Nós tivemos um São Paulo em 2007 conquistando o campeonato também em outubro, com várias rodadas de antecedência. Mas, tirando isso, nenhum time foi tão equilibrado. O Felipe até citou o São Paulo de 2008, foi um time que ficou 18 jogos invicto, e aí arrancou para ser campeão. Mas eu acho que nesse ano o que há de diferente é que nós temos poucos times disputando competições paralelas nesse início. Foi todo mundo eliminar? Foi uma situação diferente. Talvez por conta disso possamos ter um equilíbrio maior dos principais times que vão brigar pelo título. Quer dizer, não vão oscilar tanto. É uma possibilidade, mas o histórico do brasileiro não mostra isso. Os técnicos, só completando esses fatores todos que você falou, o Luxemburgo aprendeu, etc. Os clubes também aprenderam que a manutenção dos técnicos é fundamental. Claro. Imagina o Cuca chegando agora para começar a trabalhar, ou o Dorival montando um time agora. Né? O próprio América com o Mauro Fernandes, que é um trabalho desde o ano passado, né? Em um outro patamar, mas é um trabalho desde o ano passado. E a gente tem vários exemplos, né? Que acho que mudam. Na hora de definir um campeonato, o técnico que já conhece o elenco e que já trabalha com o elenco há mais tempo pode fazer diferença no final. E na contramão, Fred, da questão de disputa de título, o ano passado o Atlético sofreu bastante com uma reformulação durante o campeonato. Claro. Apostou muito naquela parada da Copa do Mundo, que os jogadores estavam chegando e iam resolver, outros estavam saindo do departamento médico. Aquilo era saída para todo mundo. O Vanderlei, ele montou o Atlético todo de novo. Então, quer dizer, o time não conseguiu pegar ritmo, pegar entrosamento, e só no finalzinho ali, já com o Dorival Júnior, que conseguiu escapar. Agora, Guto, são 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, ainda falta muita coisa. Em campo, alguém já chamou atenção?
Eu gostei muito do Atlético, nos 2 jogos. Me chamou a atenção a capacidade do time de manter a posse de bola. Você vê nitidamente que é um time bem treinado, que sabe o que quer fazer em campo. É fato que o Atlético enfrentou 2 adversários que são sérios candidatos ao rebaixamento, que não pontuaram ainda no campeonato. Mas impôs Avaí e o seu Atlético jogo, Paranaense. Exatamente. Mas se impôs e mostrou que pode sim ser um dos times que vai brigar na prateleira de cima do Campeonato Brasileiro. Alguém chamou sua atenção, Fred? Eu tô com o Guto. O Atlético foi muito bem e foi uma questão até de situação do Dorival, né, que a gente até surpreendeu, né? No início do campeonato, jogando com 3 volantes, o Giovani mais solto rendeu muito mais. O Dorival manteve aquela pegada do meio de campo do final do Campeonato Mineiro, né? Foi o time que foi derrotado em uma final estadual que menos sentiu o impacto de todos esses, né? Porque os outros times, assim, já tinham uma base, já tinham jogadores mais prontos. O São Paulo, por exemplo, é líder, mas ainda não convenceu. Não. Né? Penou para ganhar do Figueirense. O Atlético venceu os 2 jogos com muita tranquilidade. Agora, tem time adormecido. O Inter está adormecido, o Grêmio está contratando, o Cruzeiro ainda não engrenou. O Santos não veio ainda. O Santos não estreou, né? O Santos de verdade não estreou. O Corinthians fez boas contratações, vai ser o maior favorecido pela janela, com a Sem contratação dúvida, da por Alex. isso foi o que mais brigou. Né? Agora, o Atlético manteve uma boa regularidade em 2 jogos, despontou jogadores que a gente já sabia aqui, mas o Brasil ainda não conhece, o Giovani, Felipe Souto. Então, o primeiro teste mesmo vai ser contra o São Paulo. Teste de peso para saber. O time incorporou? Vamos saber agora. Quem te chamou a atenção? E você gosta desse negócio de teste? Eu tenho medo agora de perguntar, porque a última vez que eu perguntei, o Cruzeiro foi eliminado pelo Once Caldas. Todo jogo é um então, teste, né? Eu não pergunto São mais. 38 testes ao longo do campeonato, né? Mas eu também gostei bastante das 2 apresentações do Galo. Como o Guto disse, é verdade que são 2 clubes que devem brigar na parte de baixo da tabela, mas foram 2 vitórias tranquilas. O Atlético fez seu papel, não teve aperto ali. Contra o Atlético Paranaense chegou, enfiou logo 3-0. Contra o Avaí, mesmo com o time perdendo, não mudou em momento algum o modo de jogar. O time se impôs dentro da ressacada, conseguiu a vitória. Destaque também para esse time reserva do Vasco, né? Que mesmo sem os titulares, conseguiu 2 vitórias nos 2 primeiros jogos do campeonato. Tudo bem que o América deixou o Jonathan ir para onde ele queria, né? Mas que tem que destacar. O América, na verdade, deixou escapar uma chance de ouro, né? Fantástico. Pecou demais na finalização naquele jogo em São Januário. O Vasco também pegou 2 times candidatos a rebaixamento, né? Mas eu gosto do time titular do Vasco também. Acho que estão formando ali um meio de campo bom, consistente, um ataque também bacana para essa disputa da Série A. Mas ainda não dá para falar muita coisa, né, Dimar? São 2 jogos, é melhor a gente esperar um pouco mais para poder saber quem que vai realmente brigar por quê. Para a gente finalizar o debate hoje, rapidinho para cada um. Alguma surpresa positiva ou negativa? Vocês se surpreenderam com alguém? Negativo, na minha opinião, o Inter que eu falei. Eu esperava que o Inter ia chegar um pouco mais encorpado. Jogadores muito técnicos pudessem ter uma boa arrancada no brasileiro. Para mim, até agora, é a maior decepção. E eu tô com o Felipe. O Vasco reserva me surpreendeu, mas é muito pouco. Está na empolgação também de chegar em final, de se recuperar. Então, acho que ainda é muito difícil falar desse Vasco que vai vir aí. O Inter é decepção. De certa forma, eu fiquei um pouco surpreso com o Figueirense, que para mim, antes do campeonato, era o time mais fraco. Para mim foi a grande zebra, a vitória sobre o Cruzeiro. Contra o São Paulo fez um bom jogo, foi um castigo, gol no último minuto. O São Paulo não jogou, o Figueirense marcou muito bem. Não é time que vai brigar lá na frente, não. Mas é um time que vai tirar pontos de clubes grandes do futebol brasileiro. A principal surpresa negativa realmente é o Inter, né? O Falcão já vem passando aperto lá em Porto Alegre para poder encontrar a melhor formação do Inter. Está querendo meio barrar o Oscar, que é um jovem promissor, mas fala que tem que encorpar um pouco mais, né? Essas coisas que o treinador tem na cabeça. E veja aí também como um destaque bem negativo o Atlético Paranaense, que vem com um time fraquíssimo para esse ano. O Adilson Batista vai ter muito trabalho para poder conseguir alguma coisa que não seja brigar lá embaixo para não ser rebaixado. Muito bom o nosso debate hoje. Tenho certeza que o torcedor está com a gente em muita coisa. Depois do intervalo, matemática em campo. Brasileirão, continue ligado. Olho no Minas Esporte, olho na Band.